Olá, boneca! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da oficina do Amigurumi Rápido. Eu sou Patrícia Esteves, do Ateliê 3 Bonecas, designer de amigurumis e a sua professora nessa semana tão especial. Se você chegou até aqui é porque você já assistiu a aula 1 que foi liberada na segunda-feira, onde você deu seus primeiros passos comigo e aprendeu a fazer o corpinho do seu Pinóquio. E olha, você já começou muito bem! A nossa oficina é um evento de 5 aulas, onde eu estou te ensinando a fazer o Pinóquio de um jeito rápido, leve e descomplicado, do jeitinho que eu amo ensinar. E já se prepara, porque amanhã, quinta-feira e sexta-feira também, eu vou liberar as aulas 3 e 4 para você maratonar aí no seu final de semana. Mas não acaba por aqui, boneca, porque na segunda-feira, dia 1º, às 20 horas, nós temos o nosso grande encontro ao vivo, onde vamos finalizar esse coletinho do Pinóquio. E claro, como já é tradição nas oficinas, na segunda-feira também serão abertas as matrículas para a nova turma do meu curso Personagens Nostálgicos em Amigurumi, o PNA. Então, se você quer aprender outras peças com esse mesmo método rápido e descomplicado, já sabe, chegue cedo, porque eu sempre preparo os bônus mais incríveis para as primeiras matrículas. Agora, se você caiu aqui direto na aula 2, dá uma pausa, vai lá assistir a aula 1 e depois você volta aqui, porque você vai precisar já ter o corpinho do seu Pinóquio pronto para nessa aula você executar a produção e a costura dos membros dele. Não deixa para a última hora, viu, boneca? Porque essas aulas aqui vão ficar no ar por poucos dias. Aproveita enquanto tá tudo fresquinho. Antes da gente iniciar a aula de hoje, eu quero compartilhar com você um depoimento que eu simplesmente amo da minha aluna Elis. A Elis me conheceu bem no comecinho da minha jornada como professora, se apaixonou pelo método rápido e descomplicado e hoje fala com todas as letras que não larga mais o meu jeito de ensinar. Ela fez as peças, viu o resultado, ganhou confiança e hoje é especialista em fazer mais amigurumis em menos tempo. Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Elisângela, do Ateliê Fiz da Elis, faço parte do curso PNA e de outros cursos também da professora. Então, para dizer que se tiver alguém em dúvida em comprar o curso PNA ou qualquer outro curso da Paty, que pode comprar sem medo, pode investir sem medo, que os cursos são maravilhosos. Eu só sabia o básico mesmo do amigurumi, depois que eu conheci a Paty. Paty, eu não vou soltar sua mão tão cedo, certo? Aprendi muita técnica que eu nem imaginava que as técnicas poderiam ser aplicadas no amigurumi. Sem dizer que os cursos dela são descomplicados, vamos resumir, né? É um curso bem descomplicado, fácil, rápido de confeccionar uma peça. Eu faço parte também de uma feira de artesanato e as peças delas são muito vendáveis. Logo chama a atenção, né, o olhar do cliente. A beleza da peça também, ó. Aqui tem algumas amostrinhas certas. Na minha produção de amigurumi, 95% dos cursos da Paty. Porque são peças que é fácil de adaptar, de você fazer, com aquele padrão dela, você fazer outra peça, sabe? Uma peça personalizada. Eu só tenho a elogiar o curso dela. Segurado na sua mão e não pretende soltar, não. Tão cedo. Beijo, tchau, tchau. Quando eu vejo um depoimento como esse, meu coração transborda de alegria, porque me confirma que tudo isso que eu faço aqui tem sentido, que o meu método realmente tem chegado nas pessoas certas, na vida de mulheres que querem crochetar com mais liberdade, clareza e prazer, e que merecem se sentir capazes em cada ponto. E é por isso que, mais uma vez, eu te parabenizo por ter chegado aqui na nossa segunda aula, por estar mantendo o compromisso que você fez com você mesma lá na nossa primeira aula. Você agora faz parte desse grupo de artesãs incríveis que arregaçam as mangas e buscam por conhecimento, porque já entenderam que só fazer amigurumi bonitinho não garante resultado. Hoje você já entendeu que o que faz diferença mesmo é conhecimento, técnica, clareza e um método que encurta o caminho para você crochetar com segurança e orgulho do que entrega. Antes de começar, vamos revisar rapidinho o que você aprendeu na aula 1. Você fez o corpinho do Pinóquio, entendeu aí como usar o dedinho com intenção e aprendeu a distribuir o enchimento para deixar a sua peça mais firme e alinhada. E agora sim, vamos para a nossa aula 2, onde eu vou te ensinar a fazer os braços e as pernas do Pinóquio. Bora começar? Vamos lá então, boneca. Nessa aula aqui, a gente vai aprender a fazer, né, como eu falei aí, os bracinhos, tá? Junto aqui com a manguinha já também, tá? Da blusinha dele, a gente vai aprender a costurar, tá? Porque além dessa articulação aqui, ó, no cotovelo, ele também tem articulação aqui, tá bom? Ó, o bracinho dele vira todo pra cima, bem legal, né? E vamos fazer também essa parte aqui, né, que é a canela, o pezinho e a canela dele. A gente já fez aí na aula passada o corpo, que foi do joelho até o pescoço. Se você não fez essa aula ainda, repito, volta lá, para esse vídeo, volta, faz a aula 1 primeiro, porque você vai precisar ter já feito o seu corpo para fazer a costura aqui, tá bom? Então sai dessa aula, depois você volta para cá, ok? Se você continua aqui, eu vou entender que você já fez aqui, né,
o corpinho dele. E agora a gente vai fazer, como eu falei, o pé e a canelinha, tá? E o bracinho completo aqui com a articulação. Então vamos para a aula, boneca. Então se você assistiu a aula 1, o seu Pinóquio ele está aí desse jeito, parecendo um franguinho, né? E agora a gente vai fazer aqui as perninhas, tá? Vamos começar essa aula pelas pernas. Eu já tenho aqui, ó, uma perninha e um bracinho, no meu caso aqui é o braço direito dele, tá? Eu vou te ensinar a fazer a perninha, as duas são iguais, e o bracinho também é igual, a única diferença é o bordado aqui, ó, tá? Que você vai fazer nesse pra cá e nesse, ó, pra cá, tá? E esse detalhezinho aqui também, mas ele gira, ó. Então calma que eu já vou ensinar tudinho aqui pra você, tá, boneca? Aqui na aula passada eu não tinha feito esse detalhe nos bracinhos dele, nem durante a divulgação de toda a oficina eu tinha feito, mas eu vi que o personagem tem, né, esse risquinho, eu achei que ficou bem legal, e aí eu até já fiz aqui, ó, no meu que tá completo, fica bem legal, fica parecendo aí uma mãozinha de uma animação, tá? Fica ao seu critério aí se você quiser fazer ou não, eu vou ensinar aqui. Como eu falei, vamos começar com o pezinho até a canelinha dele aqui, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui com o fio brigadeiro, tá? Ele é o 7569 brigadeiro aqui no fio Amigurumi Soft. Esse aqui não é um novelo novinho, tá? Mas ele tá, você tá vendo que ele tá bem cheio ainda. Porém, é também porque você vai ver que é só mesmo pro sapatinho. Então, qualquer pouquinho que você tiver aí de fio, dá para fazer, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui fazendo o nosso nó corrediço, que você já aprendeu na aula passada, tá? Uma volta completa com a sua agulha, e vamos fazer 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntes. Vou voltar na minha segunda corrente a partir da agulha. Então, a minha primeira corrente é essa, a minha segunda corrente é essa. Faço um ponto baixo. E vou fazer, contando com esse aqui, 4 pontos baixos. Então, fiz um, vou fazer mais 3. 2, 3 e 4. Certo? Voltei com 4 pontos baixos. Na última casinha que eu tenho aqui, a última corrente, eu vou entrar e vou fazer 3 pontos baixos juntos, no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Tá vendo que o fiozinho aqui ele abriu, ó? É só você puxar e ele vai fechar. É bem semelhante à forma que a gente fez lá a barbatana, né, o bracinho ali, a barbatana da Cleo, lá na nossa aula de aquecimento. Aqui agora vamos trabalhar desse lado, tá? Desse lado aqui das correntes. Não terminamos ainda a carreira 1. Vou agora fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, e eu gosto de ir pegando as duas alcinhas, ó. Eu pego as duas alcinhas que tem aqui. Eu não pego só uma alcinha, não. Pra não ficar esse buraquinho aqui, ó, aberto, tá bom? Fiz 2 pontos baixos, vou fazer o terceiro. 3 pontos baixos. No último pontinho aqui, ó, o último pontinho de base, eu vou fazer um aumento. São 2 pontos baixos juntos. Pronto. Agora sim eu terminei a minha carreira 1, tá? Eu fiquei aqui com um total de 12 pontos. Em toda essa volta aqui, ó, eu tenho 12 pontinhos. Vamos para a carreira número 2, vamos fazer um ponto baixo, vamos fazer um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá vendo? Um aumento. Vou percorrer na lateral com 3 pontos, 1, 2, 3, sempre ponto baixo, tá, boneca? Cheguei aqui na minha primeira curvinha, né? Vou fazer 3 aumentos. Em cada um desses 3 pontos que eu tenho aqui na curva, eu vou fazer um aumento. Um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Agora aqui na lateral eu faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Cheguei na minha outra curvinha, eu vou fazer 2 aumentos, porque eu tenho 2 pontos aqui no final. Um aumento, 2 aumentos. Somando esses 2 aumentos que eu acabei de fazer aqui, com o primeiro aumento que a gente fez aqui, a gente tem 3 aumentos nessa curva, do mesmo jeito que temos 3 aumentos aqui. E em cada lateral, nós temos 3 pontos baixos seguidos, ok? Vai marcando essa sequência aí, porque agora a gente só vai fazer aumento sobre aumento. Então, no próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai fazendo essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Fiz a primeira sequência só, uma sequência só, perdão. Um ponto baixo e um aumento. Parei. Aqui agora, eu vou fazer 3 pontos baixos na lateral. 1, 2, 3. Cheguei na curva, faço um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Certo? Aqui agora nessa lateral, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E cheguei na minha outra curvinha, onde eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento, e vou repetir 2 vezes. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um
aumento. Cheguei no final da minha carreira de novo. Um ponto baixo e um aumento, 2 vezes aqui, com o primeiro que a gente fez. Eu tenho uma sequência de 3 sequências, né, de um ponto baixo e um aumento. Do mesmo jeito que eu tenho aqui, 3 sequências de um ponto baixo e um aumento. Nas laterais, mantemos os 3 pontos baixos seguidos. Vou cortar esse fiozinho aqui para não me atrapalhar. Agora, para a carreira número 4, essa aqui foi a carreira 3. No final dessa carreira, a gente ficou com 24 pontos. Se quiser dar um pause aí na aula e conta aqui certinho para ver se tem 24 pontos, tá? Eu esqueci de falar. Na segunda carreira, a gente ficou com 18 e agora nessa com 24. A gente foi crescendo de 6 em 6, tá? Só que a gente cresceu somente aqui nas pontinhas. Agora, a carreira 4, a gente vai fazer o PBH. O PBH é o famoso aí ponto baixo na haste. Então, vamos lá que eu vou explicar uma coisinha aqui pra você que tá chegando aqui agora que não entende ainda tudinho do amigurumi. Tá vendo aqui, ó, que a gente tem, cada pontinho tem aqui um V? Se você faz o ponto em X também não tem problema, mas tá vendo que cada pontinho é formado por um Vzinho. E esse Vzinho a gente chama de corpo do ponto ou haste. E aqui, ó, onde a gente coloca a agulha, a gente chama de cabeça do ponto, tá vendo? Aqui é a cabeça do meu ponto, aqui esse Vzinho é o corpo do meu ponto ou a haste, certo? Então, o PBH é o ponto baixo na haste. O que eu vou fazer? No próximo ponto aqui, eu vou entrar por trás da cabeça do ponto, vou passar na frente da haste, que é o corpo aqui, ó, do pontinho, na frente da haste, e vou entrar pela frente da cabeça do próximo ponto. Repetindo. Entro por trás da cabeça do ponto, passo na frente da haste e entro na frente da cabeça do outro ponto. Dou uma laçada, puxo, passando por tudo. Fico com 2 laçadinhas na agulha. Agora eu dou outra laçada e finalizo o meu ponto baixo. Esse é um ponto de subida. A gente tem trabalhado assim, né? Abrindo aqui a sola do sapato. E agora eu quero vir nessa direção, eu quero subir, quero ir pra cima. Então esse é um ponto de subida. Daria certo também se fizesse o BLO, que é pegando só na alcinha de trás, o ponto ele iria subir pra cá, porém ele não fica um acabamento bonitinho assim, ó. Teria que voltar e refazer um acabamento. Quando a gente faz o PBH, ele já fica automaticamente esse acabamento bonito aqui, tá? E eu sinto também que o pezinho acaba ficando mais firme. Então, eu sempre faço o PBH, tá? Na maioria das vezes aí eu faço o PBH nessa hora aqui de subir o pezinho. Pronto, fiz o meu primeiro ponto na haste. Agora, nessa cabeça do ponto, onde eu entrei pela frente, agora eu vou entrar por trás nela. E vou repetir o processo. Passo para a próxima, pela frente, dou a laçada, puxo. Fiquei com 2 alcinhas, dou outra laçada, finalizo o meu ponto baixo. De novo. Entro por trás da cabeça do ponto, passo na frente da haste e vou para a cabeça do ponto seguinte. Dou uma laçada, puxo por tudo, ficou 2, dou outra laçada, finalizo o meu ponto. Tá vendo? Ó, ele vai ficando pra cima aqui, ok? Então é isso, boneca, que você vai estar fazendo aí. Eu vou fazer aqui em toda a volta o ponto baixo na haste e você vai colocar pausa aí na aula e vai fazer também, tá? Tem que dar um total aí de 24 pontos, não tem aumento, tá bom? Então, vai fazendo, vai contando, tá? Pra você ter certeza aí que você não vai pular nenhum pontinho. Essa é a nossa carreira 4. Eu vou voltar aqui já já com essa parte finalizada, tá? Esses PBHs. Vamos lá. Pronto, boneca, eu já fiz aqui, ó, toda a minha carreira. Você também já fez, ó. E viu que ele subiu? Foi um ponto de subida aí, então ele subiu, né? E aí, agora a gente vai trabalhar agora nessa direção, tá? É só continuar fazendo os pontos que automaticamente ele vai ficar nessa direção. Agora a gente vai fazer a carreira 5. Vamos, na verdade, fazer a carreira 5, 6 e 7. 3 carreiras, mantendo aqui ponto baixo em toda a volta, tá? Sem aumento, sem diminuição. Mas agora você vai fazer o ponto normal, tá? Pegando a cabecinha do ponto, fazendo seu ponto baixo normalmente aí. Eu vou fazer somente essa primeira carreira aqui, a 5, e volto aqui com você pra gente colocar a base de capa de caderno, que é o que eu uso pra deixar os meus amigurumis assim, retinhos, pra eles ficarem em pé. Porém, o Pinóquio não fica em pé. Eu tentei, mas ele não ficou em pé. Por que ele não ficou em pé? Por conta dessa articulação aqui, ele não tem estabilidade, e também porque eu fiz ele com a cabecinha um pouco maior, né, do que o corpinho dele. Então, enquanto eu estava produzindo ele e não tinha colocado a cabeça, até que ele ficou em pé por um tempo, tá? Mas, como ele tem um pé pequeno, e nem só a questão do pé, tá, gente? É essa articulação. Mas isso aqui, gente, é vida. Isso aqui é muito bonito. Principalmente para uma peça que é um boneco de madeira, que é o Pinóquio, né, no caso. Então, é muito bonito, que é um ventríloco, né? Não deu para fazer de outra forma. Eu tô colocando aqui só para vocês terem uma ideia. Ele não fica em pé, ele cai.
tá? Mas ainda assim eu quis deixar a base aqui do pezinho dele reta. Ah, Paty, já que ele não fica em pé, eu não faço questão de deixar a base reta, não vou colocar nada aqui dentro, não. Fica à vontade, fica a seu critério aí, não precisa colocar, tá? Porque, como eu falei, todo jeito ele não vai ficar em pé. Por que que eu fiz questão de fazer a base reta? Primeiro porque eu achei que ele pudesse ficar em pé, mas também porque eu vou ensinar a fazer a base reta pra supostamente ele ficar em pé, mesmo sabendo que ele não vai ficar. Porque fica melhor na hora de tirar as fotos. Olha, essas fotos aqui, eu coloquei um suporte, tá? Atrás dele ali, eu coloquei agulhas, na verdade. Essas agulhas assim, ó, espetadinha ali nele, e ele ficou em pé com o suporte da agulha, né? E aí depois eu tirei na edição, né? Removi ali as agulhas. Mas é por isso, tá? Mas também é uma coisa que dá pra você fazer, né? Assim, se você não quiser colocar isso aqui, fica a seu critério, tá, boneca? Se quiser colocar, se não quiser colocar, você que decide, aí o negócio é teu, o Pinóquio é teu, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer essa carreirinha aqui, que é a carreira 5, toda em ponto baixo, e aí eu volto aqui pra gente colocar a base de capa de caderno, quem quiser aí, né? Toda a minha carreira 5, aí eu dou uma puxadinha assim, vou dar uma pausa, eu gosto de dar uma esticadinha aqui, ó, nessa base, pra ela ficar um pouco mais reta aqui. E aqui dentro a gente vai passar cola. Mas antes a gente vai cortar aqui a base de capa de caderno. Por que eu uso capa de caderno? Porque eu tenho 3 filhas em idade pré-escolar, né? Idade escolar, na verdade. Então, eu tenho muita isso aqui, tá? Muito sobrando. É bem durinho, tá vendo, ó? É bem durinho, né? Capa dura aí mesmo. E é o que tem dado certo pra mim aqui há muitos anos já. Tati, mas se a mamãe lavar, não vai desfazer? É possível, porque isso aqui é um papel, né? Um papelão. Então, além de você colocar aqui, cortar e colocar essa base de capa de caderno, eu sugiro aí que você envolva com durex, com uma fita, pode ser fita crepe, fita G, mas é melhor uma fita mais plástica, sabe? Pode envolver depois de cortar aqui, tá? Então você vai fazer o seguinte, você aí vai cortar, tá? Pode cortar maior, porque eu cortei esse pedacinho aqui, porque eu já sei mais ou menos o tamanho. Você vai cortar maior, tá? Um pouquinho. Vai colocar aqui, ó, o seu pezinho em cima e vai fazer um risco aqui em volta, só pra você ter um molde, tá? E aí depois você vai cortar, mas ele ainda vai ficar grande, porque você tá medindo por fora e o que a gente quer aqui é colocar por dentro. E aí no molde que você fez, você vai diminuindo e vai testando aqui no pezinho. Eu já consigo aqui, só no olhômetro, tirar um tamanho e um tamanho praticamente certo aqui, tá? Às vezes eu erro um pouquinho, mas aí eu vou ajustando. E é basicamente isso, você vai cortar. Começa um pouquinho aqui por fora, ó, já tá quase boa, tá vendo? Passa um pouquinho aqui. Aí eu dou mais uma ajustada, vou dar mais uma olhada. Por enquanto eu sei que ainda tá grande, eu vou olhando por fora. Quando eu achar que já encaixa, aí eu encaixo. Ó, aqui eu vou dar mais um acabamento aqui nessa ponta. Vai ficar um pouco mais fino e mais acabado aqui. Aí você vai fazendo assim, tá? Aqui agora eu acho que já entra. Não, entra não. Vou tirar mais um pouquinho aqui dessa ponta. Só cuidado pra não tirar demais, tá? Aqui agora eu acho que já entra. Eu vou segurar aqui, vou encaixar aqui a frente primeiro, ó. Depois eu encaixo aqui atrás. E aí eu ajusto. E aí, ó, como eu sei que tá grande aqui, tá grande pros lados. Porque, ó, eu coloquei, e tá vendo que aqui tá meio que vindo assim, ó, na diagonal? E não é pra fazer isso, tá? Não é pra empurrar pros lados. Então eu vou tirar um pouquinho mais aqui do ladinho. Bem pouquinho. Tirar disso aqui também. Só um tiquinho de nada. Ó, aqui eu acho que já tá boa. Vou colocar aqui, ó. Ó, e agora sim, tá certinho aqui. A gente ainda vai colar, tá? Mas antes você mede aí, pra ver se tá bom. Antes de colar, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei? E aqui o final da minha carreira, ó, esse aqui é o pontinho final da minha carreira. Percebe que ele tá levemente pra cá, pra minha esquerda? É desse jeito que o seu tem que ficar também, tá? A parte não tá ficando. Você, antes de colar, você ajusta assim, ó. Gira um pouquinho pra lá ou um pouquinho pra cá, tá vendo? Então, você ajustando, você tem que ajustar, dependendo de como ficou o seu aí, ó, pra ficar bem alinhado. E essa pontinha aqui tem que ficar levemente pra esquerda. Porque aí, quando a gente começar a fazer as diminuições aqui, a sua vai bater certinho aqui com a minha. Porque se tiver torto assim, ó, vamos supor que você fez aqui tudo certinho. E aí você colou assim, ó, meio torto. Ainda assim, ela vai fazer o formato como se tivesse oval, tá vendo? Só que tá torto, você colou torto. Ele tá mais pra cá. E aí, ficou mais pra cá. Conforme eu for falando as diminuições, eu vou falar, né, nas carreiras lá, na carreira 8 aqui, eu vou falar da diminuição, aí a sua diminuição vai ficar muito pra cá, ou talvez ficar muito pra cá, e ela tem que ficar centralizada, tá? Então, ajusta isso aí, ó, bem bonitinho, vai ajustando com cuidadinho, pra garantir que ele vai ficar assim. E aí fica assim, ó, levemente pra cá, tá vendo? Então é só um pouquinho, tá bom? Aqui agora eu tiro. Vou passar essa cola aqui, que é a minha favorita pra isso, aquela cola bem rapidinho, e o negócio aqui é amigurumi rápido, né? Então eu passo ela aqui, pode passar de uma forma mais generosa, só cuidado pra não vazar. Passei, e agora eu vou colar aqui. Depois que você colou,
Você já ajusta logo aqui o que tiver de ajustar antes que seque, tá? E segura assim, ó, e dá uma puxadinha pra ele encaixar, tá? Pra ficar bem encaixadinho aqui. Dá uma ajustadinha assim. Agora a gente espera aqui um pouquinho pra secar. O meu aqui já tá quase seco, tá? Mas eu já vou ir fazendo aqui, porque ele já fixou. Só vai sair aqui se eu puxar. E aqui, ó, ficou retinho. Vendo, ó? Ficou uma base bem, ó lá, bem retinha, tá? Aqui agora, a gente parou na carreira 5, né? E eu falei que a gente ia fazer a 5, a 6 e a 7. Então, você vai fazer mais 2 carreiras, a 6 e a 7. Mantendo o ponto baixo em toda a volta. Sem aumento e sem diminuição, tá? Mantenha aí os 24 pontinhos. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas, boneca, e eu já volto aqui com você. Prontinho, boneca. Já fiz aqui, ó, até a minha carreira 7, né? Fiz a 6 e a 7, a 5 a gente já tinha feito. E agora aqui a gente vai fazer a carreira 8, que tem diminuições aqui na frente, como eu falei, tá? Faz aí uma sequência de 5 pontos baixos primeiro, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou fazer uma sequência de 6 diminuições, tá? Uma diminuição, você já aprendeu o que é diminuição na aula de ontem, na aula de antes de ontem, né? Na aula 1. 2 diminuições, 3 diminuições, 4, ó, usa o dedinho. Usa o dedinho para essas diminuições ficarem assim, ó, bem fechadinhas. 5, já fiz 5. E agora aqui, a 6. Deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diminuições tenho aqui. E agora eu vou completar o restante da carreira aqui com 7 pontos baixos, tá? No final dessa carreira, a gente fica com 18 pontos. Nós tínhamos 24, tiramos 6, ficamos com 18, tá? Até aqui o final da carreira vai dar 7 pontos baixos, tá bom? Então, fiz a diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cheguei no final da carreira. Essa aqui foi a nossa carreira número 18. Agora a gente vai fazer a troca de cor. Lembra lá como é que faz a troca de cor? Você faz o pontinho até a metade, pega o fiozinho, tá? Eu mostrei isso na aula 1. Segura aqui, mostrei na aula de aquecimento também. Passa, dou uma puxadinha no fio que eu tava usando, corto, não vou mais usar esse fio marrom, vou dar um nozinho aqui e dar continuidade no fio de pele. Pronto, agora eu já tenho o tom de pele aqui, ok? Vamos agora fazer a carreira 9. A carreira 9, ela também tem diminuições, tá? Mas a gente vai trabalhar ela em BLO, pra dar essa diferença aqui, ó, da pele pro sapato, tá vendo? Pra ficar esse acabamento bonitinho aqui. Então vamos lá, faz aí em BLO. O que é BLO? Lembra lá da linha do corpo? Pegando só a alcinha de trás. Vou fazer aqui uma sequência de 3 pontos baixos em BLO. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer uma sequência de 5 diminuições. Preste muita atenção aqui. Você vai fazer 5 diminuições em cima de diminuições das carreiras anteriores também. Da carreira anterior também. Então, tem que ter bastante cuidado para esse ponto não ficar aberto, não ficar frouxo. Você vai trabalhar com muita paciência aqui agora, tá? Tenta não colocar muito assim a sua agulha. Trabalhe mais aqui, ó, na ponta. Usa o dedinho, tá? E faz com calma. Peguei o primeiro, peguei o segundo. Só a alcinha de trás eu tô pegando, tá? Fiz uma diminuição. Olha como essa diminuição fica bem fechadinha, ó. Você pode segurar a peça assim, porque assim às vezes fica um pouco difícil, você acaba, né, puxando, ó. Segura assim, tá? E pega lá, ó, só a alcinha de trás. Cuidado pra não pegar só um fio, tá? Pra não desviar. É pra pegar a alcinha inteira, mas só a parte de trás. Ó, entrei na primeira. Entrei na segunda. Ó, tá vendo que aqui ainda ficou aberto, ó? Vou refazer esse aqui. Tem que ser bem apertadinho. Se na hora que você colocar o enchimento aqui, vai ficar tudo mostrando. Ó, agora ficou fechadinho. 2 diminuições já fiz, né? Agora a terceira. Com calma, tá? Quarta. E quinta. Agora aqui, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos. Eu fiz 5 diminuições aqui na frente, né? Agora eu vou fazer uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 3, sempre em BLO, tá, boneca? E aqui, ó, sobraram 2 pontos. Nesses 2 pontos eu vou fazer mais uma diminuição, pra ele ficar como se fosse com um calcanharzinho aqui. Uma diminuição aqui nos últimos 2 pontinhos, tá? Então temos um total aqui, ficamos aqui com 12 pontos, que tínhamos 18, diminuímos 5 aqui e mais um aqui, total de 6. Então, 18 menos 6, 12, tá? Temos 12 pontos aqui. Agora, da carreira
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 carreiras, você vai manter ponto baixo em toda a volta, sem aumento, sem diminuição, tá? Mantém os 12 pontos, mas agora você vai pegar a cabeça do ponto normalmente, tá bom? Pega a cabecinha do ponto assim. Conforme você for subindo a perninha, você pode, ó, aqui, ó, trabalha com cuidado para você não abrir essas diminuições aqui, tá? Conforme você for subindo aqui a perninha, você pode ir colocando o enchimento. Você já aprendeu a colocar o enchimento na primeira aula, tá bom? Então, não vou mostrar aqui de novo. Usa a sua ferramenta aqui, a sua ferramenta aí, tá bom? E vai colocando o enchimento, para essa aula não ficar muito longa, tá, boneca? Então, vamos lá. Vou finalizar aqui as minhas 7 carreiras, tá? Essa aqui eu já fiz uma, vou fazer mais 6. Tem que ter 8 carreiras no tom de pele, tá? Contando com essa da diminuição que a gente fez aqui. Então, faz aí as suas 7 carreiras para na 16, ok? E eu já volto aqui com você, boneca. Prontinho, boneca, eu já fiz aqui todas as minhas 7 carreiras, da 10 até a 16, certo? Mantendo os 12 pontos, tá? A carreira 17, a gente vai fazer um pouquinho diferente pra ficar reto assim em cima, olha. É bem legal isso aqui, esse jeitinho de fazer. E você pode aplicar em outras peças também que você queira dar um acabamento assim, reto no final, tá? O que a gente vai fazer aqui? Carreira 17. Vamos trabalhar em BLO, tá? De novo aqui, fazendo 6 diminuições, mas só em BLO. Porque lembra lá que eu falei que é um ponto de subida, o PBH e o BLO também, né? É um pontinho de subida. Então aqui, ó, ele vai emborcar pra lá, porque além da gente estar fazendo BLO, né? A gente tá fazendo diminuições, então ele vai emborcar pra lá, tá? Então vamos lá, 6 diminuições, com calma, tá? Com paciência. Ah, no caso aqui eu já enchi a minha perninha, tá bom? Enchi até aqui, antes da gente fechar, a gente vai completar mais um pouquinho. Ó, fiz 2 diminuições, pegando só a alcinha de trás. 3 diminuições. 4. 5. E aqui no último, ó. Pego esse. Pego esse. 6 diminuições em BLO, tá vendo? Ó, aqui você vai colocar só um pouquinho de enchimento. Não é pra encher até aqui o topo, não. A gente vai encher só até aqui, porque essa parte aqui, ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Pra ficar reto. Viu que legal? Vai ficar reto aqui. Então, não enche até aqui em cima. Só preenche, se tiver faltando enchimento, até aqui essa linha, tá? Eu vou preencher o meu aqui. Pronto, ó. Eu preenchi. E agora aqui a gente vai cortar. Deixa um pouquinho de fio pra fazer o anel mágico invertido, tá? Puxa. Pega a sua agulha de tapeceiro. Coloca essa pontinha que você acabou de cortar na agulha. Vamos pegar essas 6 alcinhas que a gente tem aqui só de fora. Aquele mesmo jeitinho que a gente fechou o pescoço lá na aula 1, tá? 4, 5 e 6. E agora, quando a gente puxa, ó, tá vendo? Aí, pra ele não ficar assim, com essa pontinha, pode puxar bem, cuidado pra não arrebentar, tá? Pra ele não ficar com essa pontinha, você vai entrar com a agulha bem no meio do anel mágico, bem no meiozinho mesmo. E vai passar aqui pra baixo, pra qualquer ponto, ó. E aí você vai puxar, ó, e aí ele entra e fica reto. Viu, ó? Ficou retinho. Aí, pra esse fio aqui não soltar, mas também sem querer fazer um nozinho, eu vou repetir esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo que o meu ponto tá aqui em formato de V? Se você estiver fazendo em formato em X, você faz esse acabamento em X também, tá? Como o meu aqui tá em formatinho de V, eu vou refazer, só vou fazer mais uma perninha aqui pra esse V. É como se ele fosse ficar um W. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo, e vou jogar aqui pro outro lado, opa, pra qualquer pontinho, só pra ele ficar preso dentro do enchimento. Ó, e não puxa forte, ó. Viu? Não dá pra ver nada aqui, né? Ficou parecendo que é um pontinho normal. Só pra ele ficar mais presinho ali dentro. Corto. Pode cortar bem rente. E tá pronto aí, tá? Tá pronto essa primeira parte. Vamos só fazer esse detalhezinho aqui, que o sapatinho dele tem uma correinha, né? Pega aí um pedaço do fio marrom, mesmo que você fez o sapato, o brigadeiro, né? Coloca na sua agulha. E eu gosto de pegar aqui um pouco atrás, aqui, ó. Um pouquinho mais pra trás. Qualquer pontinho aqui atrás. E eu vou sair passando por debaixo aqui, ó. Dessa alcinha, tá? Bem atrás aqui também. Pra fazer esse detalhe aqui, ó. Se a gente saísse muito aqui na frente, ó, se a gente saísse aqui muito na frente, ele quase não ia ficar um detalhe, ó, tá vendo? Eu quero que fique mais assim, tá vendo? Pra ficar mais marcado aqui, essa alcinha aqui, né, do sapatinho dele. Se você quiser dar mais de uma volta, pode dar, mas só aqui só uma, como o pezinho dele é pequeno, eu achei suficiente. Então eu saí daqui, eu vou voltar, vir pra esse ponto aqui, ó,
que ele vai ficar bom pra mim. E eu passo por baixo aqui também e saio ali onde a gente começou. E aí, lembra lá da aulinha número 1, que eu falei sobre as pontinhas? As pontinhas, a gente amarra, corta e esconde o fio. Pronto, essa primeira parte, essa primeira parte da aula aqui tá pronta, tá bom? Tá finalizado. Não vamos costurar ainda, porque a costura aqui das perninhas é igual à costura do bracinho, tá? Ó, a gente vai costurar aqui. E é igual à costura do bracinho. Então, a gente vai primeiro fazer os bracinhos, tá? E você precisa fazer a segunda perna, né? Então, volta a aula aí, tá? Faz a segunda perna, ou se você tiver anotado a receita, não tem problema. Pausa a aula, faz a segunda perna e deixa as duas aí prontinhas pra gente costurar daqui a pouquinho, daquele jeitinho especial ali. Agora, a gente vai passar pro bracinho dele. Como eu falei, o bracinho é igual também, tá? Você vai fazer dois iguais, só que um você vai virar pra esse lado assim, né? Pra ser o bracinho direito dele. E o outro aqui, ó, pra ser o bracinho esquerdo dele. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui pra esse bracinho é um polegar, tá? Antes da gente subir a mãozinha dele, a gente tem que fazer o polegar. E o polegarzinho dele é um polegarzinho mesmo, com fio branco, tá? Faz o seu anel mágico, como você também já aprendeu lá na aula a primeira aula, né, na aula de antes de ontem. Faz o anel mágico. E dentro desse anel mágico, você vai trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o anel e eu vou trabalhar mais uma carreira de ponto baixo, tá? Vou manter esses 6 pontos na segunda carreira. Então, faz um, Pra ele não ficar os pontos abertos, você emborca assim, ó, porque é isso que a gente quer mesmo, tá? Ó, dá uma emborcadinha assim, que é pra ele subir, tá? Pra ficar como se fosse assim uma pontinha de um dedinho, tá bom? É um polegarzinho dele. E repete aqui os 6 pontos, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu cortar esse fio que tá aqui no meio, pra não me atrapalhar. E aqui eu já vou arrematar. Você pode moldar mais um pouquinho assim, ó, pra ficar mais pontudinho. Mas é só isso aqui, o dedãozinho dele. Aí, pra ele não soltar, você vai fazer uma correntinha aqui, tá? E corta. Não precisa deixar longo não, tá bom? Se quiser, já pode fazer os 2 polegarzinhos aí, tá bom? Já deixa aí prontinho os 2 polegarzinhos. Agora, a gente vai fazer essa ponta aqui, ó. A gente fez o polegarzinho, agora a gente vai começar aqui. E aí, daqui a pouco, a gente vai usar o polegarzinho e vai unir aqui. Faz de novo aí o seu anel mágico. E, novamente, você vai fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Fiz os meus 6 pontos, fechei o anel. E aqui, agora, eu vou subir aumentos, tá? Vou subir a segunda carreira aqui, ó. Vou fazer aumentos. 6 aumentos. E aí, eu vou ficar com 12 pontos, tá? 1 aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos. Pronto, fiz 6 aumentos. Deixa eu tirar essa pontinha. Essa aqui foi a nossa carreira número 2, tá? Agora a gente vai pra carreira 3, 4 e 5, tá? 3 carreirinhas aí que você... Essa aqui a gente tá fazendo a mãozinha dele. 3 carreirinhas que você vai manter esses 12 pontos, tá? A 3, a 4 e a 5. Coloca pause aí na aula e faz 3 carreirinhas mantendo os 12 pontinhos, sem aumento, sem diminuição. E eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e eu já volto. Pronto, fiz aqui as minhas 3 carreiras, né? A 3, a 4 e a 5. Aqui agora, você vai caminhar na carreira 6 com mais 3 pontos, tá? 1, 2, 3. Só pra gente não unir o dedão no final da carreira, tá? A gente quer unir um pouquinho mais pra frente, só pra ficar melhor, e aí a carreira sempre terminar aqui, ao invés de terminar em cima do dedão, tá bom? Aqui, caminhamos com 3 pontinhos, carreira 6. Pega aí o seu dedãozinho, tá? Que você já fez. Ele tem 6 pontinhos aqui, né? Ó, é um pouquinho complicado de ver, mas tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai prender assim. Só que você vai trabalhar só em 3 pontos que estão próximos aqui. Os outros 3, deixa pra fora sem trabalhar. Então, pra fazer isso, você tem que colocar por dentro do dedão. Eu gosto de pegar esse ponto aqui, que foi o primeiro ponto da carreira, né? Ó, porque a gente começou assim, né? Começou aqui e terminou aqui. Então, ó, vira assim. Eu gosto de pegar o primeiro ponto da carreira, o último, pra já prender esse fiozinho, e o penúltimo, tá? Eu gosto de fazer assim. Então, ó, peguei aqui, vou colocar aqui por dentro, e vou pegar lá o primeiro ponto, ó, por dentro. Perdão, ó. Só coloquei aqui por dentro, tá? E aí, você passa pra cá, ó. Tá vendo que aqui no punho, ó, dedão e punho, vamos dizer assim, tá? Pra gente saber, conseguir identificar aqui, dedão e punho. No punho, eu já trabalhei nesse, então eu vou vir pra esse aqui, ó, tá vendo, ó? Eu trabalhei até esse ponto aqui, então eu vou vir pra esse e vou prender com um ponto baixo. Esse ponto baixo a gente não vai usar, tá? Depois, ó, eu prendi aqui por um.
Eu vou repetir aqui pra ficar bem explicadinho pra você, tá, boneca? Vamos lá. Fiz 3 pontos aqui, na carreira 6, pego o dedãozinho, vou entrar por dentro, deixa eu focar aqui, vou entrar por dentro aqui, ó, do dedão, do primeiro ponto do dedão, aí eu não tiro, e ainda com essa agulha aqui, ó, sem tirar do dedão, eu vou passar de fora pra dentro do punho. Aí eu dou a laçada e prendi com um, tá? Agora vamos pro próximo. Como eu falei, eu gosto de pegar esse ponto aqui, ó. Eu já pego ele, ó, passei por ele, e eu já jogo esse fio pra cá, ó. Esse fio eu já jogo pra cá pra prender ele. Então, passei pelo último ponto aqui, ó, e agora eu vou aqui pro corpo, pro punho. Próximo ponto aqui do punho. Cuidado aqui com o fiozinho, eu já vou prender ele, ó. Passei aqui, puxa pelos dois, tá? E prendi. Quando você puxar, você passa por esse e passa por esse pra prender. Agora eu vou no último aqui, ó. Entrei no pontinho do dedão, de dentro pra fora, e vou pro punho de fora pra dentro. Ó, entrei, puxo por tudo, e aí, dou o meu pontinho. Essa pontinha aqui você pode esconder aqui dentro, tá? E aí ele vai ficar desse jeito, ó. Que bonitinho. A gente vai dar a volta aqui e depois a gente vai trabalhar nessas alças. Essas alças que você acabou de prender, você não vai mais usar, ela vai ficar lá pra dentro, tá? Então, prendi com 3. Então, foram carreira 6, 3 pontos, perdão. Carreira 6, 3 pontos baixos, 3 pontos prendendo o dedão. E agora vamos completar a carreira fazendo 6 pontos até o final da carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei até o final da carreira aqui, ó. Lembra que eu mostrei isso aqui lá? Acho que foi na aula da peixinha Cleo, né? Que eu falei sobre não precisar usar o marcador, que a gente consegue se orientar por aqui. Então aqui, ó, finalizei a carreira. Eu ainda tenho 12 pontos para trabalhar. Por quê? Tínhamos 12 aqui, né? A gente abriu aqui, tínhamos 12 aqui. E aqui, a gente perdeu 3. A gente perdeu 3 aqui, certo? Que a gente prendeu e não vai usar. Então, ficamos com 9. Mas a gente ganhou mais 3 aqui, ó, de volta. Porque a gente vai trabalhar nesses pontinhos que restaram aqui. Então, eu tenho 9 aqui, tenho 3 aqui, tenho 12, tá? Então, não tem diminuição aqui, tá bom? Mantém aqui, então, a carreira 7 com 12 pontos baixos, ó. Você vai fazer 1, 2, 3. Chegou no dedão, não trabalha nessas carreiras, nesses pontos que a gente prendeu. Você vai vir pros pontos, pros 3 pontos que sobrou do dedão, ó. Tem 1, 2, 3, tá? Então, entra aqui, ó. Puxa. 1, 2, 3. Fiz meus 3 pontos no dedão, agora eu volto pro punho, tá? E aí eu vou voltar pra esse ponto aqui, ó. Que foi o primeiro que a gente prendeu aqui no punho. Cuidado pra não trabalhar aqui, tá? Esse ponto não existe. Então vem pra cá. 1, 2, 3, 6 pontos até o final. 4, 5, 6. Finalizei aqui a carreira. Então eu mantive aqui os 12 pontos. Eu fiz 3 aqui, 3 prendendo, deu 6, mais 6 aqui. Mantive os 12 pontos na minha carreira número 7. Agora a gente vai fechar um pouquinho aqui esse punho em direção ao braço, tá? Essa carreira 8, você vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição e vai repetir 3 vezes, ó. 1, 2 pontos baixos, uma diminuição. Trabalha com calma, tá? 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. De novo. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Pronto. Finalizei aqui, ó, certinho no final da carreira. E aí a mãozinha dele tá assim. Essa mão, a minha aqui é desse lado, tá? Mas olha como ela fica a mesma coisa, né? Os dois ladinhos ela fica a mesma coisa. Aqui agora, a gente vai fazer a troca de cor. Então desfaz aí essa última diminuição, tá? Até a metade. Ou então desfaz ela toda e refaz ela assim até a metade, até ficar com 3 alcinhas, tá? E faz aí a sua troca de cor pro fio de pele aqui, pro bracinho dele, tá? Pronto, eu já fiz aqui a minha troca de cor, tô com o fio de pele aqui. E aqui a carreira 9, tá? A gente ficou com 9 pontos, tá, boneca? Aqui nessa carreira, no final dessa carreira 8, porque a gente diminuiu 3, né? A gente fez uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, repetimos 3 vezes, então perdemos 3 pontos. Tínhamos 12, ficamos com 9. Agora aqui, vamos fazer o tom de pele, né? Que é o mesmo que a gente já tá usando ali pra perna, pro corpinho dele aqui, em geral, né? E aqui agora eu vou fazer essa carreira toda em BLO, que é pegando só a alcinha de trás, pra ficar um acabamento mais bonitinho aqui nessa manguinha. Então, ó, são pontinhos muito próximos uns dos outros, um pequeno espaço pra trabalhar,
Então, mantenha o seu dedinho aqui, mantenha o trabalho só na ponta da agulha, não tenta fazer assim, tá bom? Só na ponta da agulha e vai com calma, com paciência, ok? Fazendo pontinho por pontinho. Daqui a pouco você já vai poder acelerar. Mas esse processo aqui é importante você fazer com calma, tá? Com paciência, para você não acabar errando aqui algum pontinho ou desviando o ponto. Porque é um espacinho bem pequeno e trabalhar em BLO é, às vezes, um pouquinho chato nesse espaço pequeno, né? Aqui, ó, eu já posso puxar um pouquinho, opa, e eu vou preencher aqui essa mãozinha, tá? Já pra ficar mais firme e melhor pra gente segurar enquanto a gente continua tecendo. Pronto, já preenchi aqui a mãozinha do meu Pinóquio. Agora eu vou fazer as carreiras, né? As carreiras. 10, 11, 12, 13... 13, eu achei que era 14, eu vi errado ali. 10, 11, 12, 13. 4 carreiras, tá? Mantendo aqui ponto baixo em toda a volta, mas agora você não vai mais pegar BLO. Você pode pegar a cabeça do ponto normalmente. Então aqui agora você já consegue trabalhar com um pouquinho mais de agilidade. Mas se você tá começando agora no amigurumi, ainda não tem essa agilidade, não se menospreze, não se sinta mal, vai no seu ritmo, tá bom? Se precisar, desacelera aqui essa aula, tem um botãozinho aqui no YouTube que desacelera, deixa a aula mais lenta, tá? Ou vai assistindo, colocando pause, voltando, repetindo, não tem problema. Faz no seu ritmo aí, tá? Só não pode é ficar sem fazer a boneca. Então aqui, ó, essa aqui que eu acabei de subir foi a minha carreira 10, eu vou até a 13, tá? São 4 carreiras. Vai ser 5 de pele, contando com essa que a gente fez em BLO, tá bom? Então, quando tiver 5 carreiras no tom de pele, contando com essa primeira aqui, você para e a gente volta aqui. Pronto, já fiz aqui as minhas 4 carreiras até a 13. Agora a carreira 14, a gente vai trabalhar em BLO, tá? Pegando a alcinha lá de trás. Mas antes, dá uma pausa aí de novo e coloque o enchimento mais ou menos até aqui. Pronto, coloquei o enchimento. Agora sim, a gente vai pra carreira 14, tá? Vamos trabalhar em BLO, como eu falei, e vamos fazer diminuições. Mas aqui, eu tenho só 9 pontos. Então, se eu fizer muitas diminuições, até não dá, né? Porque é um número ímpar, não vai dar, não vai bater certo. Então, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes. E aí, eu vou ficar com 6, tá? E aí, fica certinho pra gente fechar o anel mágico. Um ponto baixo, em BLO, uma diminuição. Como eu falei, trabalha com calma. Ah, porque você fala tanto pra gente trabalhar com calma? Porque esse é o método que eu ensino, tá? Você trabalhar com calma, com leveza, sem deixar o amigurumi te estressar. São processos simples, coisinhas simples que você consegue adaptar, que você consegue trazer para o seu jeitinho. E aí, do nada, você desenvolve uma técnica, tá? Isso aqui, essa técnica aqui, que eu fiz as articulações do Pinóquio, eu desenvolvi do nada. Da minha cabecinha, do meu querer de dar um jeito, né? E aí eu desenvolvi essa técnica aqui, que ficou bem legal, né, para essa peça. Então aqui, ó, faça com paciência sempre, tá? Eu vou repetir isso várias vezes aqui, do mesmo jeito que eu sempre falo lá dentro do curso PNA também. Vamos trabalhar com leveza, boneca, tá? O lema aqui é amigurumi rápido e descomplicar. Então vamos lá. Vou cortar aqui agora, ó, tá? Já posso arrematar. Vou puxar. E eu vou fazer o mesmo processo que a gente fez ali na perninha, tá? Como a gente fez aqui, ó, BLO. Agora, quando a gente fizer, se o seu aí estiver precisando de enchimento, você pode pôr mais um pouquinho, tá? O meu aqui, eu acho que tá precisando um pouquinho, ó. Vou colocar só um pouquinho, lembra? Só até aqui, não põe até o topo. Lembrando, boneca, que eu não tô mostrando aqui todo o processo, né? Colocação de enchimento, porque eu já mostrei na aula 1 e também lá na aula de aquecimento da peixinha Cleo. Então, se eu ficar repetindo muita coisa aqui, a sala vai ficar extremamente longa, fica maçante, não fica gostosa de assistir, tá? E eu quero que você aproveite o máximo aqui dessa experiência, que seja uma experiência realmente aí tranquila pra você e não chata, tá bom? Então, por isso que eu não fico repetindo muita coisa. E por isso eu falei aqui no começo que você tinha que assistir a aula 1 primeiro antes de vir pra cá. Vamos lá. Aqui agora eu vou fazer o anel mágico invertido, lembra? Pegando as 6 alcinhas. 3, 4, 5, 6. Vou repetir o mesmo processo ali. Puxo, cuidado pra não arrebentar, tá? Aí entro no meiozinho aqui, ó, do anel mágico, jogo aqui pra qualquer pontinho pra puxar. E aí, a hora que eu puxar, vai ficar reto aqui, ó. Se não estiver ficando muito reto, talvez você colocou muito enchimento. Você pode fazer assim, ó, tá? Afundar aqui, ó, pra ver se fica mais retinho, ó. Viu, ó? Ficou mais reto agora. E aí, vamos fazer aquele jeitinho, né? De passar aqui e jogar pro outro lado, formando ali o desenho do nosso ponto. E escondendo. Sem puxar. Vou cortar aqui rente e tá pronta aqui essa parte. Vou fazer logo aqui o bordadozinho, tá? Como eu falei, é opcional. Se quiser deixar assim, sem bordado também, pode deixar, tá? Com um fio fino, tá? Então aqui eu tenho um fio fino. Dos 4 fios que formam o amigurumi soft, eu desfio um. Eu já tinha um aqui, que eu tinha desfiado 2, então só tinha 2. Mas normalmente ele vem 4, tá? Vou pegar uma agulha de costura comum. Essa é a maiorzinha que tem ali no kit. Tá até meio tortinha já. Maiorzinha pra que a gente possa passar aqui pela casinha sem sofrimento, né? Pronto.
E aqui é só um bordadinho. Então, você vai ver aí qual é a mão que você tá fazendo agora. Se for a mão direita do boneco, ó, tá o corpinho dele, né? De frente pra cá. Então, essa é a mãozinha direita dele. Se for a mãozinha direita, você vai fazer aqui. Se for a mãozinha esquerda, você vira e faz do outro lado, tá? Aqui, no caso, a minha é a mãozinha esquerda agora, porque eu já fiz essa aqui, que foi a direita, que é a direita, tá? Então, aqui, se você quiser também pode deixar pra fazer isso aqui depois que você costurar, que assim você vai fazer certinho pra frente, não tem problema, tá? Mas eu vou mostrar aqui agora pra você, porque é bem fácil. Você vai colocar a agulha aqui, na parte de qualquer lugarzinho aqui mais pra trás, tá? E aqui você não tem regra, tá? Não precisa ser 100%. Você vai sair aqui embaixo, em algum pontinho aí, tá? Entre a carreira 3 e 4, tá vendo, ó? 1, 2, 3 e 4. Entre a carreira 3 e 4. Na verdade, aqui no meu... Peraí, gente, ó. Aqui não vai dar certo entre a 3 e 4, porque eu tô na parte de trás do trabalho. Tá vendo, ó? Ele começou aqui e parou aqui. Eu tô na parte de trás, porque eu quero fazer o bracinho esquerdo. Se fosse aqui, ele ia ficar certinho, ó. 1, 2, 3. Entre a 3 e 4. Ia ficar uma distância boa. Mas aqui, ó, se eu fizer aqui, ele vai ficar muito pra baixo. Muito pra cima, perdão. Então, eu vou descer um pontinho aqui. Só pra ele ficar mais alinhado com o outro ali que eu já fiz, tá? Então, desse bracinho aqui, eu desci um pouquinho. Você pode ir colocando aí também e visualizando, tá, boneca? E aí é só você fazer 2 risquinhos aqui, ó. Não deixa eles muito separados, tá? Aqui na parte de cima, você vai parar aqui uma carreira antes do final, aqui, ó. Aí passa pro lado de lá. E volta pra cá. Tenta deixar as 2 pontinhas aqui um pouquinho assim pra dentro, tá? Não faz reto assim, não. Vai ficar esse efeito assim, ó. Como se fosse de um desenho mesmo. E aí aqui é só você jogar pra cá e jogar aonde você começou lá atrás. Tá? Pra ficar esse detalhe. Não precisa ficar perfeito, não tem problema se um risquinho ficar maior que o outro. Tá? Se a diferença for pouca, não tem problema. Vou cortar aqui, vou amarrar, né? Lembra lá? Amarrar pontinhas. Amarrar, cortar e esconder o fio. Pronto. Agora você aí volta um pouquinho e faz seu segundo antebraço, né? Pra mão e antebraço. O braço é essa parte aqui de cima, né? Não é assim? Mão, braço, antebraço, mão. É isso, certo? Se eu estiver errado, me corrijam. Mas eu dei uma pesquisada até pra vir falar aqui com vocês. E aqui é o nosso braço, aqui é o antebraço. Parece meio estranho, né? Era pra ser aqui o braço, aqui o antebraço. Porque na nossa visão isso aqui vem antes. Mas é o corpo humano. Vamos lá. Vou fazer aqui, você vai fazer então 2 antebraços, tá? Junto com a mãozinha. E agora a gente vai partir agora, tá? Coloca a pausa aí, ou volta, né, na verdade. Faz o seu segundo antebraço junto com a mão. E aí a gente volta aqui a seguir pra gente fazer o braço e a manga, tá? Pra fazer o braço, né? O braço, você vai fazer um tom de pele, só no tom de pele, tá? Faz o anel mágico e vamos começar praticamente do mesmo jeito ali, tá? Quase. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos lá, faz aí. Finalizei a carreira 1. A carreira 2, a gente vai aumentar só um pouco. Não vamos aumentar 6 pontos, não. Eu quero ir de 6 pontos para 9, então eu preciso aumentar 3. Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, vou repetir 3 vezes. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E aí, fiquei com 9 pontos. Agora eu vou fazer as carreiras 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 7 carreiras, mantendo esses 9 pontos, tá? Pra crescer aqui, ó, o bracinho dele mesmo aqui, tá? É só um negocinho aqui o braço dele. Não tem mais nada de mistério aqui, tá bom? Vai crescendo aí. Por que a gente tem que fazer 9? Pra bater com aqui. Aqui a gente não fez 9 também, não finalizamos aqui com 9, a gente fez 6 só aqui pra fechar, mas a grossurinha aqui do braço dele foi de 9 pontos, então por isso a gente tá fazendo 9 aqui também, pra dar sequência aí na mesma grossura, né, do bracinho dele. Então vamos lá, eu vou fazer aqui da carreira 3 até a minha carreira 9, tá, um total de 7 carreiras, e aí eu já volto aqui com você, tá, coloca a pausa aí na aula e a gente já se vê aqui de novo. Pronto, ó, já fiz aqui as minhas 7 carreiras, né, fiz da 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parei aqui na carreira 9, né? Fiz da 3 até a 9, 7 carreiras. A carreira 10, já coloquei enchimento aqui também, tá? Se você não colocou ainda, coloca a pausa aí e já pode encher. Aqui agora a carreira 10, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. Do mesmo jeito que a gente abrir um pouquinho aqui, é o jeito que a gente vai fechar, pra gente ficar com 6 pontos e fechar com um anel mágico, tá? Vamos lá, faz aí um ponto baixo, pode pegar a cabeça do ponto normalmente. Só um rolinho aqui. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Pronto, fiz 3 aqui. Vou cortar esse fio, deixa um pouquinho para fazer o anel mágico invertido. E aqui você vai preencher e vai fechar com o anel mágico do jeito que você já viu aí, tá? Você já viu aqui várias vezes eu fazendo, né? O anel mágico invertido. A diferença é que você não vai afundar nada. Você vai fazer aí do mesmo jeito que a gente fez no final do pescoço, na aula 1.
tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais de enchimento aqui. Sem exagero, sem abrir os pontos, o bracinho tem que ficar bem firme, tá? Bem cheinho. Porque a gente vai usar ele pra fazer a costura articulada e tem que estar cheinho. Então, vamos lá, vou fazer aqui o meu anel mágico invertido. E aqui eu vou passar aqui pra dentro, vou fazer daquele mesmo jeito. Na verdade, aqui eu não preciso fazer daquele jeito, porque eu não vou puxar muito. E a gente ainda vai colocar a manguinha aqui, tá? Então aqui, se você quiser, você pode fazer daquele jeito, ou só fazer assim também, ele não vai soltar, tá bom? Ó, se o seu bracinho estiver ficando muito gordinho, você pode fazer isso aqui, tá? Pra ele modelar um pouquinho, tá? Ficar um pouquinho mais fininho aí. Tenta aí sempre, ó, o primeiro braço você vai fazer, tá? E depois você vê aí o outro pra tentar deixar da mesma grossura, tá? Cuidado pra não encher muito. Esse aqui eu tô achando que eu enchi muito em comparação a esse aqui, tá? Mas vai ficar assim mesmo, vai dar pra trabalhar com ele mesmo assim, tá bom? A gente vai fazer agora a união aqui. Vamos fazer a manguinha primeiro. Então, deixa aí o seu braço, ó, seu braço, seu antebraço, né? Com a mãozinha. Deixa aí no cantinho. As perninhas estão aí também, né? Deixa aí no cantinho. Vamos fazer a manguinha. A manguinha é aqui com fio anjo, né? Aquele amarelo bem clarinho que a gente fez a blusinha dele na aula 1. Para fazer a manga, a gente vai começar do mesmo jeito, tá? Vou dar uma acelerada aqui, porque é muita repetição do que a gente já fez, para ela não ficar muito longa, tá? Faz aí 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Finalizei a carreira 1, a carreira 2, aumento em toda a volta. Então, ficamos com 12 pontos, né? Faz aí 6 aumentos na carreira 2. Pronto, fiz aqui a carreira 2 com aumento em toda a volta. A carreira 3, você vai manter esses 12 pontos, tá? Então, faz aí a carreira 3, ponto baixo em toda a volta, sem aumento, sem diminuição. Finalizei a carreira 3, carreira 4, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Repetido por 6 vezes. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E aí, de 12 pontos, a gente vai ficar com 18, tá? Ponto baixo e um aumento. Repete aí em toda a volta. Finalizei a carreira 4 com um ponto baixo e um aumento. Vou fazer agora a carreira 5 e 6, 2 carreiras, mantendo esses 18 pontos aqui, tá? Essa manguinha é bem rapidinho, a gente já tá quase acabando. E tá quase acabando essa aula aqui também. Deixa já aí nos comentários se você tá gostando, se você tá curtindo, o que você tá achando do meu jeito de ensinar, se é a sua primeira oficina que você participa comigo, ou se você já participou de outras oficinas. Todo feedback é válido, tá? A sua opinião é sempre muito importante pra mim, eu levo muito a sério. Pra eu melhorar, pra eu ficar feliz também, né? Muitos de vocês aí são sempre muito gentis aqui comigo e me deixam muitos elogios aqui sobre o meu jeito de ensinar. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo e me ajuda aí a não desistir, a não parar cada vez, né? Trazer mais novidades aí pra vocês. Eu tô fazendo aqui já a carreira 6, tá? Carreira 5 e 6, como eu falei. Ponto baixo em toda a volta, mantendo os 18 pontos. Eu já tô chegando aqui no final. Pronto, finalizei. E ficou desse jeito. E aí o bracinho vai entrar aqui, igual tá o meu dedo aqui, ó. Tá bom? E agora, você vai fazer a última carreira só pra dar acabamento, a carreira 7, com um ponto baixíssimo em toda a volta. Como que é o ponto baixíssimo? Você vai entrar, assim como o ponto baixo, vai dar laçada, mas quando você puxar, você não vai dar outra laçada. Não. Quando você puxar, você só passa direto pra primeira alcinha entrar na agulha. Tá aqui na agulha, entro no ponto, laço e passo direto, tá? É um pontinho de acabamento aqui. E não trabalhe apertado, tá? Pode deixar esse ponto mais folgado pra não apertar, não acabar fechando aqui, ó, essa boquinha da manga assim, tá? É só mesmo pra dar acabamento, não é pra apertar essa carreira aqui, ok? Eu vou finalizar aqui, então, a minha carreira 7 com ponto baixíssimo em toda a volta pra dar acabamento. Pronto, finalizei. Vou cortar esse ponto baixíssimo em toda a volta aqui. Vou puxar aqui o fio, aí eu coloco a minha agulha aqui, ó, pra ficar mais fácil, de dentro pra fora aqui, e já pesco ela lá pra dentro. Pronto, já joguei ela pra lá. E aí, com o auxílio da agulha de tapeceiro, você vai esconder aqui por alguns pontinhos, ó. Faz assim, e passa aqui, essa agulhinha aqui, ó, por algumas alcinhas, assim, ó. Só pegando só a alcinha, tá? Não precisa ser muitas, não. Só pra esconder aqui, na verdade, pra ficar preso. Pronto, passei por 2 aqui, já tá bom. Corta, mas não corta muito rente, mas essa pontinha vai ficar lá pra dentro, tá? Não vai mostrar, não. E aqui tá feita a manguinha dele. E agora a gente vai passar pra parte que toda amigurumeira foge, a costura. Mas calma, porque essa costura aqui é muito simples, tá? Muito simples mesmo. E você vai achar até gostosa de fazer. Te garanto. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com a costura do bracinho. Primeiro vamos costurar a manga no braço, tá? Assim, vai ficar como se fosse um cogumelozinho, tá? Vamos lá. Pega a sua agulha de tapeceiro. Pega um pedaço do fio da cor da manga, tá? Não precisa ser um fio muito longo. Ó.
Coloca aí na sua agulha. Você vai identificar aí, ó. Aqui é o começo do nosso trabalho. O começo do trabalho eu quero deixar em contato aqui. Então, o final do trabalho é o que a gente vai jogar pra dentro da manga, tá? Então, você vai colocar aqui a sua agulha em qualquer ponto, aqui no meio do braço, tá? E vai jogar, vou colocar um pouquinho mais pra baixo aqui, tá? E vai jogar lá pra cima, ó, um pouquinho do lado. Joga lá pra cima, certo? Deixa uma ponta aqui. Aqui agora você vai pegar, vai pegar a manga e vai passar aqui no meio da manga. No meio não, num pontinho aqui um pouquinho pro lado, ó, tá vendo? Do lado do anel mágico. Passa aqui. Puxei, viu que ela já encaixou. Agora você vai passar aqui por cima e vai entrar no... Agora sim você vai entrar no anel mágico, tá? Não precisa nem encaixar ainda, ó, pra você visualizar melhor, tá? Aqui na manga eu vou colocar no anel mágico. Vou passar logo tudo pra ficar mais fácil da gente visualizar. Não puxa ainda. E aqui no braço eu pulo um pouco aqui, ó. Vou pro outro lado pra prender, tá? E aqui embaixo, lembra? Vou sair no mesmo buraquinho que é pra gente amarrar. Ah, eu achei muito complicado isso aí. Não é complicado. Mas se você não quiser fazer desse jeito, você também pode só colar, tá? Passa a cola aqui no topo, só no topo. Não passa a cola aqui assim, ó, porque isso aqui a gente vai usar daqui a pouco pra prender o bracinho articulado. E aí, se você tiver passado cola aqui, vai ser difícil da agulha entrar, principalmente se for cola quente, tá bom? Então, se você for optar por colar, cola só a ponta. Mas aí corre risco também da criança puxar e sair. Então, é melhor costurar, tá? Ó, não é complicado. Se precisar, volta e assiste de novo. Vou dar um nozinho aqui agora, né? Cortar e esconder o fio. Pronto, essa primeira parte ficou desse jeito, tá? Aqui agora, ó, a gente vai costurar. Essa manguinha aqui não tem problema se tiver você costurar pra cá, com o acabamento pra cá, pra frente, tá? Tanto faz, porque essa manguinha ela tá girando ainda, ó. Só quando a gente costurar ali no braço é que ela vai parar de girar, tá? Então não se preocupe com isso aqui agora. A gente vai posicionar aqui assim, tá? E aí, ó, esse meu braço, ele é o esquerdo, então eu quero ele levemente curvado assim. Então eu vou marcar essa posição, pra ficar como se fosse o cotovelinho dele ali mesmo, tá? Ó, eu vou até deixar o outro bracinho aqui pra vocês ficarem olhando, tá? Esse meu é o de cá. Tá? E aí você vai fazer a mesma coisa. Você pode até costurar do mesmo jeito, depois é só virar, na verdade, né? Então, é só você costurar do mesmo jeito se você não tiver feito a marquinha ainda, tá? Se não tiver feito a marquinha ainda, você vai costurar do mesmo jeito, aí depois você vai virar, quando for fazer o outro braço, e faz a marquinha aqui, tá bom? Se já tiver feito a marquinha, você mantém pra cá, e o outro você faz pra cá. Tá bom, boneca? Vamos lá. Pega agora, ainda a sua agulha de tapeceiro, mas agora você vai pegar o fio da cor da pele. Não precisa ser muito longo também, tá? Um pouquinho longo, mas não tanto. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Coloca aí na sua agulha de tapeceiro. Vai pegar primeiro aqui, ó, a mãozinha. E eu quero essa costura, ó. Preste atenção aqui onde tá essa costura. A costura, ela tá próximo do dedão. Levemente pra cá do dedão. Então, nessa aqui, o dedão tá aqui, levemente pra cá. Então, vai ser nessa. Eu entro com a minha agulha aqui em qualquer outro pontinho. Vou colocar aqui atrás. Qualquer outro pontinho e mais embaixo, tá? E vou sair ali onde eu quero fazer a costura. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou colocar nesse ponto aqui, ó. Esse aqui eu acho que vai ficar muito pra trás. Que o dedão, ele tá aqui, ó. Vou colocar aqui, que é só um pouquinho mais pra trás aqui, tá? Ó, quase que na direção do dedão. Se você costurar e ficar estranho, não tem problema. Você pode desfazer e fazer de novo, porque é rapidinho essa costura, tá? Ó, deixa um pouco do fio aqui. E aí aqui, ó, eu vou posicionar assim. Se você tiver dificuldade, você pode colocar um alfinete aqui, tá? Peraí, deixa eu pegar o alfinete aqui. De preferência um maiorzinho. Você pode posicionar aí, ó. Com cuidado. E colocar um alfinete assim, pra ele não sair da posição. Eu aqui prefiro fazer sem alfinete, você pode fazer com alfinete, tá bom? Vou costurar nessa posição aqui. Aqui no antebraço, você vai passar esse mesmo fio que tá ali na agulha, você vai passar entre as carreiras 3 e 4, perdão, 2 e 3, ó. Então essa aqui é a carreira 1 do anel mágico, né? 2 e 3, então entre a carreira 2 e 3, aqui. Então eu vou passar daqui e vou atravessar pro outro lado na mesma direção. Ó, atravessei aqui. Puxo. E aí, vou encostar aqui, ó. E agora aqui, eu vou entrar também aqui, pulando uma carreirinha, ó. Ó, tá vendo que aqui eu tô abaixo da última carreira? Eu vou seguir a mesma direção aqui. E vou passar pra cá, pra onde a gente começou, porque eu vou repetir essa costura pra ficar mais forte, tá? Então aqui, ó, ele já tá praticamente meio caminho andado. Aqui você vai ajustar pra ele ficar na posição certa e vai puxar as pontinhas. Puxa as duas pontas com cuidado, só pra ele ajustar aqui na posição. E aqui eu tô achando que o meu ficou muito pra trás, ó, tá vendo, ó? Muito pra frente. Tá vendo que ele tá soltando? Eu fiz esse ponto muito pra cá, era pra ter feito mais pra cá. Pra ele ficar bem no meio mesmo, ó. Tá vendo que ele não tá tão no meio aqui? Eu vou refazer essa parte. Pera aí, boneca. Paciência aí, porque é assim mesmo, viu? A gente vai testando, vai vendo o que dá certo. E como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu faço uma peça assim,
tá? Por mais que eu já tenha feito uma, eu tô pegando o jeito ainda aqui, ensinando pra vocês. Então aqui, ó, eu tinha entrado nesse ponto, eu vou entrar nesse aqui agora, tá? Um pouquinho mais pra trás. E aí ali do outro lado eu saio no mesmo ponto, aqui, ó. Puxo. Esse aqui você pode deixar assim que você vai amarrar. Ó, aí você vai posicionar em cima e já deixa ele um pouquinho virado, tá? Pode dar uma puxada aqui no fio. Tá vendo que agora ele assentou no lugar, ele não tá mais caindo? Quando você fizer a segunda volta vai ficar melhor. Então aqui eu vou repetir a mesma voltinha, eu vou entrar nos mesmos pontinhos, ó. Vou entrar aqui, vou passar pra ali, puxo, e aqui eu repito aqui, mas agora eu venho pra cá, pra esse pontinho de baixo, tá? Mas na verdade, ó, no meu aqui, eu acho que eu vou passar pra cá e vou jogar esse ponto pra cá também, pra amarrar, que vai ficar melhor. Ó, eu vou vir pra cá, pra esse ponto aqui da frente, que ele vai ficar mais apertado do que se eu vier pra cá, tá? Agora eu puxo bem. Aqui, ó, eu ajusto pra ele ficar no formato que eu quero, que é assim, tá? Aí o bracinho dele vai fazer esse movimento, ó. Tá bom? Se você quiser dar mais uma volta, pode dar, tá? Agora eu vou pegar essa ponta pequenininha, vou jogar ali pra frente pra ele ficar, pra eu amarrar aqui, que vai ser melhor. Tô ensinando pra vocês porque eu achei muito legal isso aqui que eu inventei, tá? Mas tô pegando o jeito ainda, ó. E aí o bracinho dele ficou assim. Se precisar, você ajusta com a mão antes de finalizar, tá bom? E aqui agora você vai amarrar apertadinho, tá? Aqui você vai amarrar apertadinho. Deixa eu cortar esse excesso. Amarra bem apertadinho pra não soltar. Como eu falei, se quiser dar mais uma volta, mais uma costura, pode fazer, tá? Pra ficar bem apertado aí. Tá pronto aqui o bracinho. Como eu falei, essa parte aqui, ó, ela tá girando. O acabamento tá pra cá, mas eu consigo, né? Eu consegui aqui girar ele. E aí agora o acabamento ficou assim. E olha aí, que coisinha mais fofinha, né? Que ficou aqui os bracinhos. Como eu falei, né? Você vai fazer dois bracinhos iguais, ó. Tá vendo? Se eu virar assim, os dois estão exatamente iguais, ó. Vou virar pra cá. Os dois estão iguais. A diferença é aqui o detalhe. Então, você pode deixar pra bordar depois também, como eu falei. Se você já tiver bordado e tiver feito os dois pra esse mesmo lado, não tem problema. Você não precisa tirar aqui, ó. É mais fácil você tirar o bordado e refazer do outro lado, tá, boneca? Para as perninhas aqui, a gente vai fazer do mesmo jeitinho, tá? A costura. Eu vou costurar uma e você vai repetir o mesmo processo pra costurar a outra, tá, boneca? Você volta um pouquinho aí e costura. Ali pro bracinho também, tá? Se te falar, mas você pode voltar à aula aí, fica à vontade pra voltar à aula e já deixar os dois bracinhos assim prontinhos, que daqui a pouco a gente vai costurar, tá? Vamos só colocar a perninha dele aqui primeiro. Então eu vou costurar uma e depois você costura a outra aí. Pega aí, ó, o seu fio, né? O fio de pele aqui, do mesmo jeito que a gente fez pro braço. E aqui a perninha. Eu vou começar aqui na parte de trás, tá? E eu vou subir aqui pra lateral. A gente vai costurar nas laterais, ok? Então, veja aí qual é o ponto assim, mais na lateral, ó. Não muito atrás, tá? Ó, pra mim é esse aqui, ó. Eu tinha saído nesse, mas vou fazer nesse. Ah, Paty, se eu fizer e ficar torto, é só desfazer a costurinha e refazer, tá, boneca? Antes de você arrematar, de você amarrar, puxa o fio, tira toda a costura e depois faz de novo. Que não é difícil, não é complicado, você tá vendo aqui, né? Ó, passei aqui, ó. Eu saí bem aqui, ó. Abaixo das alcinhas que a gente deixou aqui de quando a gente trabalhou em BLO, tá? Bem aqui no topinho mesmo. E aqui, na perninha, eu vou colocar entre as carreiras 2 e 3. Então, ó, essa é a carreira 1, essa é a carreira 2 e essa é a 3. Então, entre a 2 e a 3. Vou colocar aqui, nessa lateral. E aí eu atravesso pro outro lado, na mesma direção. Tem que estar retinho, ó. Tá vendo? Partindo aqui no meio, dessa forma, tá vendo, ó? Bem no meiozinho aqui, entre um pontinho e o outro. Vou puxar e vou fazer do mesmo jeito, viu, boneca? É o mesmo jeitinho. A única coisa que muda é o local aí onde você tá prendendo, né? Aqui, ó, você segura pra ela ficar bem retinha, pra você ver qual é o ponto que você vai pegar de novo aqui da perna, tá? Ó, pra mim é esse daqui. Vou pegar e vou atravessar ali pro outro lado, no mesmo lugar onde a gente começou aqui, ó. Puxa. Opa, cuidado pra não puxar tudo e o fio sair. Aqui, ó, que ele tá solto ainda. Por isso a gente precisa dar 2 voltas, ou pode dar até 3, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, antes de você puxar, puxa as 2 pontinhas assim, e verifica se não tá muito pra trás, ó. Como eu falei, eu tô fazendo aqui junto com vocês, tá vendo, ó? Ficou muito pra trás. Eu vou ter que, na verdade eu devia ter feito nesse pontinho, tá vendo? Aqui na perna tá bom, mas aqui no corpo tá bom, mas aqui na perna ficou muito pra frente, ó. Mesmo se eu finalizar aqui, ele vai ficar assim, ó, saltando pra frente. Eu não quero que ele fique assim, eu quero que ele fique assim, bem retinho, tá? Então, eu vou desfazer aqui, ó, vou puxar tudo e vou fazer o processo de novo. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo pra não ficar muito longo, tá, boneca? Ó, vou refazer aqui agora, ó, seguro. Colocar um pontinho mais atrás aqui também. Opa.
e atravessa a perninha aqui, ó. Tá vendo, ó? Atravessando aqui o topo. Puxa, cuidado pra não puxar tudo. Viu que agora ela ficou mais retinha aqui, ó? Aí aqui, conforme eu fazer a segunda costura, ela vai firmar no lugar. Vou passar de novo aqui. Pra cá. Puxo. Pode puxar, tá? Ó, puxa bem. Aqui nessa perninha eu vou fazer 3 costuras. Na minha outra ali eu fiz 2. Nessa aqui eu vou fazer 3, tá? No outro pinóquio eu fiz 2. Vamos fazer 3 porque ela tem que ficar bem firme. Ó, puxando aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando você puxa bem, ela fica firme, ela não fica mole. Por mais que ela mexa, né? Mas ela ficou bem firme, tá? Eu vou fazer mais uma voltinha aqui, ó. Vou passar de novo o meu fio pra cá. Pra cá. Agora eu passo aqui de novo, ó, no mesmo pontinho. E agora eu vou jogar lá pra onde a gente começou, tá? Ao invés de vir pra cá, eu vou jogar lá pra trás pra onde a gente começou. Aqui no finzinho, atrás da perna. E puxa. Agora você pode puxar os 2 fios juntos, tá? Que é pra ele ficar bem firme assim. Aqui você pode ajustar, mas é desse jeito que é pra ficar a perninha dele. Tá vendo que ela praticamente encaixou aqui, ó? Como se realmente fosse uma articulação aqui. E aí você vai amarrar bem apertadinho, tá? Pra não soltar. Esconde o fiozinho aqui. E aí você vai repetir o processo, ó, pra outra perna. Se ela ficar assim, ó, não tem problema, é só você girar, tá? Só você girar um pouquinho, ó. Pra ela ficar retinha, tá? Agora, se você tiver costurado torto, aí você pode cortar aqui o fiozinho, ó. O fiozinho da costura. E aí refaz, tá? Você viu que é um processo rápido, tranquilo, tá bom? Volta aí, preste atenção e faça a mesma coisa aqui nessa outra perninha, tá? Volta aí pra você ver direitinho onde encaixa aqui, né? Aqui você vai encaixar bem rente aqui. E aqui você vai encaixar entre a carreira 2 e 3, ó. Esse é a 1, 2 e 3. Nessa direção aqui, ó. Você vai encaixar e vai fazer a costurinha aí, tá? Faz aí a costura da sua segunda perna. Vou costurar a minha aqui também, já volto. Pronto, boneca, olha aí. Já costurei. Olha que coisinha mais linda, né? Ó, pra vocês verem. Aqui ele fica em pé, tá vendo? É tudo questão também de você costurar bem aqui, tá? Mas aquele outro ali, mesmo que eu tenha costurado bem, depois que eu coloquei a cabeça, ele não ficou mais em pé. Até esse momento eu tava muito feliz achando que ele ia ser uma peça que ia ficar em pé. Mas depois do peso da cabeça, né, como eu mostrei, ele não ficou mais em pé. Ele até fica se eu equilibrar muito, sabe? Se eu ficar segurando assim, ficar equilibrando muito, 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 muito mesmo. Mas não fica. Talvez se eu apertar mais aqui, né, pode ser que ele fique. Então testa aí no seu, tá? Vamos ver aqui no final desse, que tá bem apertado, porque aquele ali, já, querendo ou não, eu já fiquei mexendo muito e ele foi afrouxando. Esse aqui tá bem apertadinho, ó, você vê que ele chega em caixa. Vamos acompanhar aqui e ver se até o final da oficina ele permanece em pé com a cabeça. Vamos agora costurar os bracinhos? Nossa aula já tá chegando no fim, ó. Você vai pegar aqui um fio bem longo dessa vez, ó. Ele dobrado, tá bem longo, tá? Bem longo. E eu vou usar ele dobrado assim pra costurar os bracinhos, pra reforçar, tá bom? Fio duplo. Então pega a sua agulha maior, tá? De preferência agora, porque a gente vai atravessar o corpinho. Coloca o fio aí na agulha, as 2 pontinhas assim. E vamos fazer aqui essa costura articulada. Antes, vamos marcar aqui com o alfinete pra você ver direitinho onde que vai ficar, né, esses bracinhos. Você vai colocar aqui, ó, abaixo da 5ª carreira, contando de baixo pra cima da roupa, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui, ó, nessa direção que você vai costurar o braço. Porque ele já tem um ombro alto. Então, se você costurar aqui, muito em cima, ó, o braço dele vai ficar assim, aberto, tá? E a gente vai achatar. Então, é pro bracinho dele ficar assim, ó. E aí o ombro fica na direção do ombro mesmo, tá vendo? Vai ser aqui. Então, marca aí, tá bom? Ó, na direção assim, ó, da lateral. Não muito pra trás, tá vendo aqui, ó? O meu, ele tá um pouquinho pra cá. Se eu colocasse nesse, ele ia ficar muito pra cá, pra trás. Tá? Aqui a parte de trás, ó, o bumbumzinho dele. E agora, vou marcar aqui a outra, do outro lado aqui, ó. E é aqui, tá? Marca aí o seu também, pra saber que é aqui que você vai costurar os bracinhos. Agora, com o fio que você já colocou aí na agulha, né? Você vai entrar aqui na parte de trás, tá? Do corpinho. Deixa os 2 bracinhos aí próximos, que a gente já vai usar. Pode ser qualquer pontinho aqui atrás, tá bom? E você vai sair aqui na primeira marcação. Presta muita atenção aqui, ó. Tanto aqui, quanto aqui. Tenta sair aí, tenta não. Você tem que sair aí entre um ponto e outro, tá vendo? Não é furando o ponto no meio, não é pegando pontinho desfiado, tá? Senão você vai acabar enforcando esse ponto na hora de apertar, na hora de amarrar. Então passa aí, com cuidadinho, tá? Puxa e deixa uma ponta aí, tá bom? Que a gente vai amarrar daqui a pouco. Agora aqui a gente pega o bracinho. No meu caso aqui eu vou pegar
esse, porque esse é desse lado, né? Deixa eu girar aqui. Gira a manga aí agora pra ela ficar na posição certa, tá? Pro acabamento aqui, ó, ficar pra trás, ó. A gente vai costurar aqui assim agora. Gira a manga, tá? Que a gente vai costurar ele aqui agora. Ó, se o seu braço estiver ficando assim, ó, tá vendo que tá com o cotovelo como se estivesse pra trás? Você pode dar uma ajustadinha assim, ó. Tá? Ó, que é pra ele ficar assim. Um pouquinho mais pra frente o cotovelinho. Só ajustar com a mão aí mesmo, dando uma puxadinha. Então, esse bracinho daqui, né? Se esse bracinho vai vir aqui, eu tenho que colocar a agulha aqui, porque a agulha, né, vai entrar aqui, vai dar a volta no braço e vai voltar pra cá pra passar no corpo de novo. Então, o lugar que eu vou começar inserindo é aqui, o lado que eu quero em contato com o corpo, tá? Você pode marcar aí também com alfinete, ó. Você coloca assim e marca aqui com alfinete. Entre as carreiras, 3 e 4 aqui do corpo, tá? Ó. Então, aqui é a primeira, ó. 1, 2, perdão, deixa eu voltar, tirar o braço, tirar o corpo aqui. 1, 2, 3 e 4. Então, é nessa altura aqui que você vai fazer a costura, tá bom? O meu aqui eu não vou deixar com alfinete. Deixa eu ajustar aqui a manguinha. Então, vocês vai segurar assim, ó, e vai marcar, ó, segura aqui assim com as suas mãos, e vai marcar aqui a direção que você vai colocar no braço. Entre as carreiras. 1, 2, 3 e 4, tá? 3 e 4. E aí, a direção, acredito que vai ser essa aqui. Deixa eu colocar em contato aqui, pra ver se vai ser essa, ó. Eu marquei aqui, e quando eu coloco esse furinho perto desse furinho, o meu braço fica muito pra dentro, tá? Então, eu vou passar um pra trás aqui. Vamos de novo. Ó, esse furinho, perto desse furinho, ó, agora ele já ficou melhor, tá vendo? Já tá aqui do jeitinho que eu gosto, mas ainda vou passar mais um pra trás. Pra ele ficar um pouquinho mais pro lado, tá? O bracinho dele não é totalmente assim, né, com isso aqui pra frente, nem totalmente assim. Ele é levemente assim, ó, pro ladinho, ó, deixa eu mostrar o outro aqui, ó, viu? Levemente pro lado, não é totalmente assim, nem é totalmente assim. Ele fica assim, meio de ladinho, né, e é muito fofinho de ficar assim. Eu marquei aqui o pontinho. Quando eu coloco esse buraquinho perto do outro buraquinho, ele fica na direção certa pra mim. Então, eu vou pegar aqui o fio, vou entrar nesse buraquinho que eu marquei aqui com o alfinete. Posso tirar agora o alfinete. E eu vou atravessar pegando o braço, tá? Tem que pegar o braço aqui dentro, esse braço aqui, ó. Atravessa. Cuidado na hora de puxar, porque o fio tá duplo, né? Então, tem que dar uma puxadinha com mais força aí. Aqui agora, ó, eu vou passar no mesmo ponto, vou entrar nesse mesmo ponto da blusa. Não tem problema se não pegar o mesmo ponto aqui do braço, tá? Vai ficar escondido lá embaixo. Mesmo se enforcar o ponto, vai ficar escondido. Aqui é que você não pode pegar o outro ponto, tá? E aí você vai atravessar aqui o braço de volta pro outro lado. Mas aqui, ó, do outro lado, você não vai entrar no mesmo buraquinho, tá? Você vai pular um buraquinho aqui, ó. Viu aqui, ó? Eu tava entrando nesse, agora eu saí nesse. Puxa aí, cuidado. Ó, quando você puxa, tá vendo, ó? Aqui, se tiver ficado um buraquinho assim, é só você ajustar, tá bom? Mas não enforcou o ponto. Ele pegou lá só o braço e o enchimento. Agora aqui, ó, eu puxo, pra ver se deu certo aqui, ó. Pra mim, ele já tá bom, assim. Quando a gente puxar, ele vai assentar mais aqui no lugarzinho dele. Agora aqui no corpo, ó, eu vou entrar no mesmo ponto e vou jogar ali pra outra marcação. Cuidado que aqui no meio tem um arame, tá? Você tem que passar por volta do arame aí. Ó, bem de um lado pro outro, certo? E puxo bem, puxa bem. Ó, aqui pra mim ele já ficou bom. Daqui a pouco a gente vai puxar mais e aí ele vai meio que entrar assim no corpo, ó. Vai ficar desse jeito, tá, boneca? Então, por enquanto aqui tá bom. Olha o ombro, ó. Tá na direção certa, não tá mais pra cima nem mais pra baixo. É a mesma coisa que você vai fazer aqui com o outro lado, tá? Vê aqui, ó, onde é. Qual é o buraquinho na manga, que tá melhor pra você prender aqui, ó, entre as carreiras 1, 2, 3, 4. Entre as carreiras 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Nessa direção aqui. Nessa direção. Aí você vai ver qual o furinho que fica melhor, ó. Eu coloquei o alfinete aqui, mas quando eu encosto aqui, ó, pra mãozinha dele ficar boa, eu teria que ir pra um pontinho mais atrás, ó. Então eu vou fazer nesse aqui, ó. Ó, visualiza. Acredito que nesse aqui vai estar melhor, tá? E você vai visualizando o seu aí também. Só tem que ser entre as carreiras 3 e 4, ó. Carreira 1, 2, 3 e 4. Vou colocar aqui, então. Vou atravessar o braço, fazer tudo do mesmo jeitinho. Atravessei, puxo. Aqui do outro lado, eu entro no mesmo buraquinho da manga, né? E aqui eu pulo um ponto.
Pulei um pontinho. Puxo, ó. Eu prendi o braço, mas a manga, não enforquei a manga. E agora eu entro aqui, ó, de volta no mesmo buraquinho do corpo e jogo lá pro primeiro buraquinho que a gente fez nas costas. Tem que ser no mesmo buraquinho, certinho. Ó, tá? Puxa. Antes de finalizar, verifica aqui se tá bom a direção do braço pra você, antes da gente puxar, tá? Ó, pra mim aqui tá bom, a direção do braço. Como eu falei, a gente vai apertar pra ele não ficar assim com esse ombro largo, tá bom? A gente vai apertar aqui e aí ele vai ficar mais ajustadinho. E aqui, ó, pra mim tá muito bom. Ó, eu gosto do bracinho dele assim, fica pra frente e dá pra fazer assim, tá bom? Se você estiver mexendo aqui e você perceber que tá estranho, não quer desfazer essa costura, aí fica sobre critério, tá? Ah, eu tô achando que esse braço ainda tá muito assim, por exemplo. Só que eu não quero desfazer toda essa costura, porque aqui eu achei um pouquinho complicado, talvez, né, você tenha achado, e agora eu acertei. Você pode desfazer essa costura, tá? Você desfaz essa costura e faz de novo aí. Volta a aula aí, veja como é que feita essa costurinha, né, a altura aqui do ponto, e aí você ajusta o bracinho pra ele ficar assim. Porque isso aqui é, né, tranquilo. Agora o bracinho aqui, ó, você pode ajustar aqui, tá? Fica essa dica aí. E aí agora aqui, ó, eu vou puxar os dois, vou amassar aqui primeiro, ó. Aqui assim, ó, você vai amassar e ao mesmo tempo você vai puxar os fios aqui. Puxa bem, por isso que a gente fez duplo, tá? Aí ele não arrebentar com facilidade, ó. Puxei bastante, e aí você viu que o braço meio que entrou aqui no corpinho dele, ó. Quando a gente colocar aqui o coletezinho, ele vai ficar mais bonitinho. E olha, o que eu percebo aqui também é que o bracinho desse aqui meu acabou ficando mais grossinho do que esse, tá? Mas isso aqui é uma estética minha, mas a receita tá tudo certo, é só mesmo o ponto ou o fio que talvez estivesse mais grosso, tá? Aqui também, ó, se você estiver achando que tá muito pra frente, no corpo, você também pode desfazer aqui, ó, como eu falei, só puxar enquanto você não amarrou ainda, puxa, marca qual é o ponto que você fez aqui e costura de novo, se você achar que tá muito pra frente, quiser colocar um pouquinho mais pra trás, tá? Fica ao seu critério aí. Eu tô achando que tá, no meu aqui. Eu vou ajustar e vou colocar um pontinho aqui pra trás, mas não vou gravar porque o processo é o mesmo, tá, boneca? Pronto, ó, eu ajustei aqui, puxei um pontinho mais pra trás aqui esse, tô reapertando aqui de novo, né? O bracinho pra ele ficar assim bem juntinho. Como eu falei depois, lá na última aula, no dia 1º de dezembro, às 20 horas, no YouTube, a gente vai finalizar o colete. E juntinhos, tá bom? Igual a gente tá fazendo aqui, só que vai ser mais juntinho ainda. Vai ser ao vivo. Ó, aperta bem apertado, tá? E aí, esse aspecto aqui da frente dele vai ficar mais suavizado, tá? Ó, mas o ombro, ó, tá na direção certinha. Olha que coisinha mais linda, gente, que tá esse Pinóquio. Aqui, ó. Já cortou? Oh, perdão, já amarrou? Você corta e dá uma puxadinha assim, ó. Tá? Aí, tá vendo que ficou bem aberto? Você pode ajustar, mas também, como eu falei, vai vir o colete aqui em cima, ó. Mas é só você fazer assim, tá vendo? Que já ajustou aqui. E, gente, esse corpinho aqui desse Pinóquio, eu amei demais, demais mesmo fazer ele. E eu tenho certeza que você aí também está adorando. Mas deixa eu te mostrar outros corpinhos super legais também que a gente tem dentro do curso PNA. Falando aqui sobre bracinhos e perninhas, né? Eu trouxe aqui o Snoopy. Ele foi aí a peça que eu ensinei na nossa 2ª edição da oficina. Olha, eu ensinei ele tanto assim com o olhinho fechado, quanto assim com o olhinho aberto. E a perninha dele, olha que legal, a perninha dele é articulada. Do mesmo jeito que a gente acabou de articular os bracinhos do Pinóquio, aqui no caso dele eu fiz na perna. Então ele senta e ele também fica em pé, porque ele tem a base aqui e o corpo dele é bem proporcional aqui pra cabeça, tá vendo? Ó, ele fica em pezinho sozinho e também fica sentado. Então é um corpinho bem legal aí. E em relação aos bracinhos, né? Ele tem um bracinho mais padrão, que não tem movimento, é só mesmo pra ficar aqui, né? Caidinho, mas as perninhas dele com esse movimento já dá todo o charme, né? Pra essa fofura. Já a lindinha que eu tenho aqui, ó, ela tem movimento na perna, né? Por mais que ela não tenha nenhuma articulação, ela tem um movimento nas perninhas, tá vendo? Sentada e em pé, mas é porque ela tem um arame aqui por dentro, ela tem um esqueleto, tá? Que vai das perninhas até o pescoço, pra dar também movimento aí na cabeça, ó. Acaba dando movimento aí na cabeça, como eu falei lá na aula do corpo do Pinóquio também, né? Então, ela fica em pé e fica sentada. E aqui o bracinho dela é também articulado, como a gente acabou de articular do Pinóquio, só que ela tem um cotovelinho diferente do Pinóquio, porque é tudo junto, mas ainda assim tem essa sensação de movimento aqui, ó. Além desse movimento, tem esse movimento, essa inclinação que o bracinho dela faz aqui, e deixa ela com um cotovelinho, né? Esse aqui é o padrão de todas as 3 poderosas, né? Essa é a lindinha, tem a florzinha e tem a docinho.
tudo lá dentro do PNA. Eu tô muito feliz que você chegou até o final aqui dessa aula comigo, boneca, mas não sai daqui ainda, tá? Espero que você tenha gostado de produzir aqui as perninhas e os bracinhos do seu Pinóquio aqui junto comigo. E segue a aula aí ainda, porque não acabou e eu tenho um recado importante para você. Mais uma etapa concluída. E antes da gente encerrar a nossa segunda aula, eu quero te pedir uma pausa para algo muito importante. Quando você senta para crochetar comigo aqui, você não está só aprendendo uma receita. Você está construindo uma habilidade que pode te acompanhar por muitos anos, seja como renda, como terapia ou como aquela satisfação gostosa de criar algo lindo com as suas próprias mãos. E eu sei que se você chegou até aqui é porque você já percebeu que existe sim um outro jeito de fazer amigurumi. Um jeito mais leve, mais rápido e mais claro, sem ficar travada, sem ficar perdida e sem passar horas num ponto que ninguém te explicou direito. E é aqui que eu quero te lembrar de uma coisa. A oficina te entrega muito, mas ela não consegue te entregar tudo. Existem técnicas, acabamentos, estruturas, formas de adaptar as peças, posicionamento profissional, precificação, vendas, e é por isso que tantas alunas falam que a grande virada de chave acontece quando entram no PNA. Mas guarda isso, tá? Não é para você decidir nada agora. Só fica aqui comigo até a última aula, porque é ali que tudo vai fazer sentido. E falando nisso, amanhã, quinta-feira, eu libero a aula número 3, onde vamos trabalhar a cabeça e as expressões do Pinóquio. E na sexta-feira, eu libero a aula número 4, onde vamos executar o cabelo e o chapéu. São aulas muito importantes, tá? Porque é nessa reta final que o seu Pinóquio vai ganhar vida. E mais uma vez eu vou reforçar, na segunda-feira, dia 1º, a partir das 20 horas, nós vamos finalizar o nosso boneco juntas, ao vivo. Vai ser uma aula especial, completa, e o link vai chegar no seu e-mail e também dentro das comunidades do WhatsApp. E agora eu quero muito saber como você se sentiu nessa segunda aula, então corre lá nos comentários e escreva a senha da aula 2, que é ponto de virada. Essa senha é o seu check-in, sua prova de que você está comprometida com você mesma e ainda inspira outras artesãs que estão assistindo com você. Boneca, parabéns mais uma vez pela sua dedicação. Respira fundo, olha para o que você fez até aqui e se prepara, porque amanhã a gente avança ainda mais. Te vejo na aula 3. Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Elisângela, do Ateliê Fiz da Elis, faço parte do curso PNA e de outros cursos também da professora. Eu estou para dizer que se tiver alguém em dúvida em comprar o curso PNA ou qualquer outro curso da Paty, que pode comprar sem medo, pode investir sem medo, que os cursos são maravilhosos. Eu só sabia o básico mesmo do amigurumi, depois que eu conheci a Paty. Paty, eu não vou soltar sua mão tão cedo, certo? Aprendi muita técnica que eu nem imaginava que as técnicas poderiam ser aplicadas no amigurumi. Sem dizer que os cursos dela são descomplicados, vamos resumir, né? É um curso bem descomplicado, fácil, rápido de confeccionar uma peça. Eu faço parte também de uma feira de artesanato e as peças delas são muito vendáveis. Logo chama a atenção, né, do olhar do cliente. A beleza da peça também, ó. Aqui tem algumas amostrinhas, certo? Na minha produção de amigurumi, 95% dos cursos da Paty. Porque são peças que é fácil de adaptar, de você fazer, com aquele padrão dela, você fazer outra peça, sabe? Uma peça personalizada. Eu só tenho a elogiar o curso dela. Segurado na sua mão e não pretende soltar, não. Tão cedo. Beijo, tchau, tchau.